E hoje o T-Voz vai falar um pouquinho do movimento Muda Brasil. Estão aqui os integrantes desse movimento para a gente falar um pouquinho sobre esse trabalho que é feito aqui em São Joaquim. Estão aqui o Roger, a Luciana e a Rose, que são alguns dos integrantes desse movimento que é amplo aqui na nossa cidade, que a gente tem visto já frutos positivos aqui para a nossa cidade e também para a nossa região. Vou começar falando aqui com o Roger, que é o fundador desse movimento aqui em São Joaquim. Roger, obrigado, seja bem-vindo. Obrigado, viu? Agradeço, eu que agradeço, Estevão, a oportunidade de estar aqui, né, e falar um pouquinho do nosso movimento. A Lu, que está aqui, a Luciana, obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade que você está dando para a gente mostrar um trabalho que vai dar certo e vai dar mais certo ainda. E a Rose também, que veio acompanhar, né, aqui da entrevista. Isso. Obrigado, Rose. Por nada, muito obrigada a você. Roger, há quanto tempo que vocês iniciaram esse trabalho, que vocês sentiram a necessidade de fazer um movimento que realmente iria diferenciar dos outros que já existem, né? Que vocês sentiram essa necessidade de montar esse movimento aqui na nossa cidade? Então, Estevão, você colocou bem, um grupo diferenciado, porque eu vejo o nosso grupo diferenciado mesmo, porque nós somos um grupo que a gente está preocupado realmente, né, com a nossa sociedade, a gente sai às ruas, a gente está buscando melhorias na nossa cidade, ajudar a nossa população da melhor forma possível, né? Surgiu, Estevão, com esse descaso que está tendo, né, na nossa política, né? O nosso grupo surgiu há 2 anos, foi mais ou menos na época que estourou lá o petrolão lá, né? E então a gente viu a necessidade de criar esse grupo e nós estamos aí tentando, né, fazer o melhor possível então para nossa cidade, né? Uma cidade bonita, uma cidade que evoluiu muito, mas tem muita coisa ainda que precisa ser feita. Luciana, e de lá para cá, há quanto tempo também você está no movimento? Mais ou menos nesse período que foi criado, de lá para cá, como que você tem visto, né, os trabalhos, a evolução desse movimento aqui no município? Há 1 ano e meio, né, eu sou amiga do Roger, né, e a gente já tinha uma amizade há um tempo, e há 1 ano e meio eu resolvi ajudar o movimento. Por quê? O povo está muito descrente, Estevam, a população está muito descrente politicamente falando. É muito roubo, é muito desvio de verba, as pessoas passando necessidade, e o movimento surgiu nesse sentido. Aí eu vi o Roger fazendo a página e falei, nossa, eu vou. E graças a Deus, Deus deu o dom. Como eu sou professora, eu tenho os meus alunos, eu tenho meus amigos, me deu acesso, então abriram portas para que o movimento crescesse. As pessoas também abrem as portas de suas casas para que a gente faça essa reunião. E nessa página a gente publica onde vai ter concurso, onde que está precisando de emprego, na verdade o que a população precisa, a gente se reúne para fazermos cesta básica, mas na verdade a gente quer dizer que existem pessoas de bem, que tem pessoas que querem o bem e a gente está aí para isso. Que a gente não adianta depender de governo, esperar de governo, faça você. Porque fila para criticar, fila para julgar é imensa, mas fila para fazer é bem pequena e a gente quer aumentar essa fila. Então nós fizemos esse movimento, começamos esse trabalho para aumentar a fila do vamos fazer, não vamos criticar. Tá certo. E esse trabalho, Roger, como que vocês têm feito também, que eu sempre observo e acompanho o trabalho de vocês, é sobre a corrupção, o combate à corrupção, que a gente sabe que é um problema crítico, o petrolão foi um desses, e a gente sabe que hoje o Brasil está vivendo esse desemprego, essa situação caótica que a gente vê que as pessoas têm enfrentado, lojas fechando, o desemprego aumentando, pessoas voltando, muito tempo a gente não via, um grande número de pessoas passando dificuldades financeiras e até muitas passando fome. Tudo isso pela corrupção que tem acontecido no nosso país. Como tem sido também esse combate à corrupção dentro do movimento? Então, Estevão, essa é uma parte assim, difícil, né? A questão da corrupção. Todos nós sabemos que a corrupção é uma senhora antiga, né? A senhora velha, porque sempre existiu. Mas a gente tem que ter consciência que aqui no Brasil a corrupção ela está muito elevada. Em se tratando de grandes países, né? De países de primeiro mundo, o Brasil, eu até falo assim, que a corrupção
é o que está empacando o nosso país. Se não fosse a corrupção, nós com certeza seríamos um país de primeiro mundo. Agora, a forma que nós vamos estar lidando com isso, né, como nós vamos estar tentando combater a corrupção, no meu modo de ver, o que eu estou trabalhando em cima com o nosso movimento, é tentar formar um grupo de pessoas instruídas, pessoas selecionadas. O que seria uma pessoa selecionada? Vamos, por exemplo, o que um político, qual que é o perfil de um político? Um político ele tem que ser honesto, ele tem que ser sincero, ele tem que ser compromissado. Se o político deixa de ser uma dessas 3 variáveis que eu citei, ele já não serve para ser um político. Ele não tem os requisitos para conduzir uma nação, conduzir um povo ou representar uma sociedade, uma população. Então eu quero trabalhar em cima disso. Eu tenho o projeto de formar uma equipe, formar um grupo e trabalhar nessa questão. Apresentar para a sociedade que existe uma forma, sim, de combater a corrupção. Porém, ela não é fácil. Precisa ter o conhecimento, o discernimento de cada um, de entender a nossa proposta. O que nós queremos, como que nós podemos fazer para combater essa corrupção. Se eu entrar dentro de um grupo fechado, eu sozinho, eu não vou conseguir combater a corrupção. Mas se eu entrar num grupo fechado, nosso grupo, um grupo de pessoas selecionadas, um grupo de pessoas que tem essas características que eu falei, que tem essas qualidades que eu falei, né, da honestidade, do compromisso com a sociedade, eu tenho certeza absoluta que nós vamos conseguir dar um grande passo. E tenho certeza ainda, Estevão, que se isso acontecer em São Joaquim da Barra, será uma coisa inédita, né, que não aconteceu isso ainda em lugar nenhum do nosso país, e a gente com certeza conseguirá um bom resultado. Agora, a gente observa que a justiça eleitoral, hoje a gente tem a lei da ficha limpa, que veio para filtrar esses candidatos e essas pessoas que vão entrar na política, justamente para isso, para evitar que essas pessoas que já têm problema na justiça volte para a política. E a gente sabe que tem a lei da ficha limpa e a justiça avisa quem são os candidatos que têm restrições eleitorais, que não deveriam ser votadas porque já tem processo na justiça. Luciana, você como professora que lida com muitos jovens, muitas pessoas realmente que estão iniciando aí, começaram a votar agora, que estão pesquisando agora, eles têm essa consciência dos candidatos que têm problema na justiça, que já tiveram alguma restrição nesse sentido? Eles têm essa consciência de que a honestidade na vida pública é o caminho para mudar o Brasil? Olha, infelizmente a gente não vai conseguir atingir 100% desses jovens, mas se a gente conseguir atingir 40%, esses 40% formarem uma corrente do bem, um elo, a gente faz. Hoje eles têm sim, alguns alunos de cabeças pensantes, tem sim, contanto que a gente viu agora as ocupações das escolas em São Paulo, porque eles não queriam sair de suas escolas devido à condução, não iam ser só 1,5 km como foi dito, e eles mostraram para o governo como se faz um governo. Ocuparam a escola, cuidaram da escola e conseguiram, lutaram. É o que eu digo para os meus alunos. E um governo, para ser honesto, independe de partido. Ele pode ser partido X, o governo federal ser partido Y, o governo estadual ser partido W. Tem que ser uma pessoa centrada, que vise o bem da população, que faça a cidade crescer, que gere empregos, que gere escolas, que gere comércio. Então isso é fundamental. E nós como professores, isso eu te digo porque eu estou falando em nome dos meus amigos de trabalho, a gente tenta fazer esse trabalho sim, sem citar nome, sem citar partido, mas dizendo que o caminho é esse. E agora a gente teve outra grata surpresa. Os alunos fizeram um SARESP e foram muito bem. Ficaram acima da média que o governador queria, que o secretário da Educação propôs. Mostraram que eles estão realmente mostrando para a população que eles não são esses jovens desantenados da geração só funk, não. Eles também ouvem MPB, eles também sabem o que é bom, não só musicalmente falando, mas culturalmente falando e politicamente falando. E esse trabalho que tem sido feito agora, de mostrar para as pessoas, a mídia, a internet, o Facebook, divulgando que independente de partido, você sendo do bem, você vai conseguir ser eleito. Ainda vamos chegar lá, Estevão, porque eu acredito que o bem há de vencer. E a gente sempre diz isso.
olhe a pessoa, o caráter. Antes de votar, veja a ficha, veja se lá atrás quais os projetos que ele votou contra, que ele votou a favor. Porque se você pode ter 16 anos e ter a maior arma que você tem na mão, que é o voto, use com destreza, use com sabedoria. E a gente vai conseguir. E com o apoio da imprensa, com o apoio do movimento, com o apoio da população, a gente vai conseguir. E as famílias cada vez mais presentes na escola, isso é fundamental. Nas reuniões dos pais, onde a gente também conversa com os pais a respeito de tudo isso. E já está tendo uma melhora. E graças a Deus. Agora, Luciana, aqui em São Joaquim, vocês também conversam bastante com a administração municipal, que hoje é encabeçada pelo Dr. Marcelo, que está na prefeitura. Hoje ele é prefeito, né, porque essa situação muda-se com o passar dos anos, porque hoje ele está, amanhã outro estará. Como que tem sido essa conversa? Como que ele tem recebido o movimento também nos pedidos que vocês fazem, naquilo que vocês apontam também no dia a dia? Olha, até agora, em todas as reuniões, o Marcelo já esteve presente numa reunião do grupo. Ele dá total apoio para o nosso movimento, né, Roger? Inclusive agora, com o projeto das casas, a gente está nós vamos fazer, né, um mutirão para mostrar para a população como funciona. E como eu te disse, o Dr. Marcelo tem feito uma gestão admirável, porque independente de partido, ele está visando bem da população. Problema? Vai ter. Não tem como, né? Você vai ter problema e você não agrada a todo mundo. Nem o nosso movimento que visa o bem agrada a todo mundo. Então, isso é fundamental. E o Dr. Marcelo nos escuta, nos auxilia. Sempre que a gente precisa, a gente liga, vai na prefeitura, conversa ou com você ou com a SUS, e as portas estão sempre abertas para o movimento, graças a Deus. Tá certo. Agora, Roger, a gente vê sempre também os grupos no Facebook, que é muito importante também, que hoje a internet tem revolucionado essa questão da informação, da agilidade na resolução dos problemas. É muito importante os grupos nas redes sociais, no Facebook, em outros grupos também, em outras mídias sociais. Mas muitas vezes, não são todos os grupos, um ou outro grupo a gente vê que as pessoas postam muito problemas que acontecem na cidade, postam algum problema insistentemente. Em contrapartida, a gente não vê muitas vezes pessoas postando alguma ideia para resolver ou colocando de fato, literalmente, a mão na massa para resolver aquele problema. Porque, na verdade, a união de todos muitas vezes vai fazer aquela mudança, aquela melhoria. Como que você tem visto isso, Roger? E agora vocês com esse movimento? Então, Estevão, olha só, a prefeitura fez um mutirão para o combate à dengue. Pensa bem, se cada um de nós, nas nossas casas, que isso não é difícil, é coisa muito simples, facíssimo, se cada um de nós pegássemos os nossos recipientes que estão com água e fizesse a nossa parte, precisaria da prefeitura ir lá no terreno das pessoas? Não precisava. Então isso aí, eu vejo assim, como você disse, tem muita gente para criticar, para fazer ou para dar sugestões são poucas. Nós temos, uma coisa que nós temos no nosso grupo nós não queremos criticar nada e nem ninguém. Nós queremos fazer o nosso trabalho limpo, transparente, bonito, resgatando sempre as nossas culturas. Nós fizemos no ano passado o desfile cívico do 7 de setembro aqui na Praça 7 de Setembro de São Joaquim. E uma coisa bonita que a gente quer independente, a gente quer fazer coisas boas, a gente quer resgatar coisas boas do nosso município, da nossa cidade. E é isso que a gente está trabalhando, é isso que a gente acredita. A gente acredita que se juntarmos uma equipe para fazer o bem chegará mais rápido, mais cedo. Porque a gente muitas vezes vê no Facebook, vai para o mundo inteiro. Então, a imagem que a gente passa nas redes sociais é a imagem que as pessoas vão ter também da nossa cidade. E isso não é bom, não é bem visto, inclusive, no estado, no nosso país. Então, que as pessoas postem as coisas que acontecem para todo mundo conseguir melhorar essa situação que a gente sempre vê, né, Roger? Com certeza. E, Estevão, uma coisa também muito importante é a questão da... O pessoal comenta bastante, né, sobre... mas o candidato tal não faz nada por São Joaquim, mas às vezes nós também precisávamos, às vezes, chamar a pessoa e perguntar, saber, né, como a Luciana disse, saber certinho o que ele fez por São Joaquim, o que ele está fazendo por São Joaquim, o que precisa ser feito,
tem como fazer mais alguma coisa, não está fazendo por quê? Porque não tem verba, não tem condições. Então, o nosso grupo está aí para isso. Inclusive, as casas que a Luciana citou, a gente quer passar um retorno para o povo. O pessoal está perdido, não sabe se vai sair. Conversei com o Marcelo Miani, falou que vai sair as casas, vai sair as casas. Então, propus para ele, para a gente fazer uma assembleia, convidar as pessoas para passar informação. O pessoal está perdido, né? O pessoal não sabe como que vai ser, onde vai ser, quantas casas serão. Então, isso é muito importante. A gente trabalha sempre dessa forma. E hoje, quantas pessoas tem no movimento, mais ou menos, assim, no movimento todo? Olha, mais ou menos de 20 a 30 pessoas. Que trabalham ativamente nas campanhas que vocês fazem, nos trabalhos de informação ou campanhas, né, no dia a dia que vocês realizam, mais ou menos de 20 a 30 pessoas. Isso. É complicado porque o pessoal trabalha, né? Às vezes a gente marca alguma coisa, o pessoal tem muito compromisso com o trabalho, alguma coisa ou outra, mas mais ou menos é isso mesmo, de 20 a 30 pessoas. Estarão na campanha, Luciana, nesse ano de 2016, em outubro, trabalhando ativamente? O que vocês estão pensando aí? Então, querendo ou não, seria muita hipocrisia dizer que nenhum movimento está atrelado a algum partido. Apesar que nós não visamos política, que isso fique bem claro. O movimento não surgiu por causa da política, muito pelo contrário. Né? Ele surgiu para que a cidadania fosse resgatada. Na verdade, a proposta do Roger é bem essa, resgatar a cidadania. E igual as pessoas, a gente tem que anular voto. Não, você não tem que anular o seu voto, muito pelo contrário, você tem que saber votar. E é tão fácil a gente votar em governo municipal, porque você encontra o prefeito no supermercado, você encontra o vereador na praça, ou tomando um sorvete, e exatamente como o Roger disse, você chega e fala, olha, vereador, eu gostaria de saber por que esse ano a Câmara não atuou tão bem, por que os projetos que do bem não foram votados, e o pessoal começar a comparecer nas sessões. Eu acho engraçado isso, todo mundo fala, mas vai lá. Assista a sessão, vê o que está sendo votado, vê quem está trabalhando, porque é fácil julgar o Dr. Marcelo Miani, é fácil julgar a Câmara. Cuidado, porque eu sei que está todo mundo querendo bem, a corrupção tá aí, tá, politicamente falando, a coisa tá meio desacreditada, tá, mas é isso que a gente vem aqui para fazer, é isso que o movimento quer dizer, a gente tem que mudar, e a mudança começa no seu voto. E é no momento da crise que os países, né, que passaram por isso conseguiram hoje se tornar uma potência. Eu vi de Japão, você vê Japão, que foi devastado, você vê a China, sabe? São países que vieram, foram totalmente destruídos e estão aí, mas por quê? Um governo que preza a educação, um governo que preza a saúde, só traz prosperidade. Uma população educada não fica doente. Uma população bem orientada sabe votar. É claro que a gente erra, porque a gente acredita em alguns políticos e depois a gente, entre aspas, quebra a cara. Mas tá aí pra isso, a gente tá aqui pra aprender. E votar é isso, é como a gente disse agora, tem a ficha limpa, vai lá, leia. Sabe o que mais me entristece? É que hoje você tem tudo na mão. Eu falo isso muito para os amigos da minha filha, para minha filha e para os meus alunos. Vocês têm toda a informação a todo momento e não sabem usar. Nós não tínhamos quando a gente era jovem, a gente tinha que ler. Eu lembro que eu era do movimento, chamava CUJO, Clube Universitários Joaquinense. E eu nem era ainda universitária, mas meus amigos eram mais velhos. E a política começou ali. Eu aprendi política ali, né? A isso falando há 35 anos atrás. E esse movimento já existia, só que hoje a coisa tem que crescer. E graças a Deus, nós temos pessoas como o Roger, como a Rose, como o Wellington, como o Demar, quantas pessoas que não puderam estar aqui hoje, que estão ali nos ajudando. E isso é fundamental. E na nossa página do Facebook, Estevão, tem lá onde está tendo concurso público, onde está precisando de trabalho. A gente posta na página todos os dias, olha, está tendo concurso na cidade de São Joaquim, igual abriu agora. Para os médicos, nós já postamos lá concurso público em São Joaquim da Barra. A uma empresa, uma usina, está precisando, contratando eletricista, está lá. Então corram atrás também. Corram atrás. Tá certo. Obrigado pela participação aqui hoje, Roger, Luciana e Rose. Muito obrigado. É muito importante a gente sempre falar sobre as iniciativas dos movimentos aqui em São Joaquim, da iniciativa política também, que é a política que vai mudar a vida das pessoas, na verdade. Então, muito obrigado e que vocês tenham sucesso cada vez mais nesse trabalho que vocês desenvolvem e
felicidades para todos e que vocês escolham frutos positivos cada vez mais. Obrigado. Estevão, eu só queria fazer um convite para quem Sim. está nos assistindo, né, nessa matéria, para que, se você tiver interesse em participar com a gente, se você quiser participar do nosso movimento, saber como que funciona, nos enviar ideias, que a gente é um grupo super acessível, nós estamos aqui para receber você com todo amor, com todo carinho. Venha, participa com a gente. Se você gosta de política, se você gosta de trabalhos voluntários, venha com a gente, que nós vamos receber vocês com muito amor e muito carinho. Muito obrigado. Obrigado. Eu reitero agora o convite do Roger, a página nossa no Facebook, Movimento Muda Brasil. Tá lá, ideias, venha para somar, não venha para dividir, porque de divisão a gente está cansado, a gente tem que somar, né? Se somos, somamos. Então venha nos ajudar, nos dê ideia. Diga assim, olha, a gente está com um buraco aqui, o que a gente pode, aqui na rua, o que a gente pode fazer? Não critique porque ainda não foi feito. Vamos melhorar para que ele seja feito, através de ideias e propostas. E muito obrigada. Esperamos todos vocês lá na nossa página no Facebook, Movimento Muda Brasil. Obrigado, Rose. Muito obrigada e nos curtam.